Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deli e hoje vamos continuar nossa aula sobre variações linguísticas e entender por que é importante essas variações e compreender por que cada uma é importante também, tá? Vamos começar falando sobre a linguagem formal e informal, relembrar sobre a importância disso, porque tem uma linguagem formal e informal, tá? Acompanha comigo aí na tela. Linguagem formal e informal. No entanto, de acordo com o texto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, que é a linguagem escrita, ou organizamos nossa fala numa palestra, que é uma linguagem oral. Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal, que está de acordo com as normas gramaticais, ok? Tem a linguagem escrita, linguagem oral. Por que eu destaquei essas duas linguagens aí? A gente tem que lembrar que o que eu escrevo é diferente do que eu falo. Nem sempre como eu falo, eu tenho que colocar no papel, tá? Então, às vezes, numa palestra eu estou usando o termo, mas quando eu vou elaborar o texto para entregar ao professor, eu tenho que seguir as regras da gramática escrita, né? Da língua portuguesa também, mas a linguagem escrita, tá? Para a professora corrigir. É diferente quando eu estou falando, né? A linguagem oral, no caso, que eu destaquei aí, tá bom? Continuando aí na tela. Aqui nesse texto a gente vai compreender um pouco sobre preconceito linguístico, algo muito importante para a gente compreender aí. Vamos lá. O preconceito linguístico ele está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades, que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Sendo assim, a maneira de falar do norte, ela é muito diferente da falada no sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo a variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. Quem comete esse tipo de preconceito, geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda é superior à outra. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada a mais correta. Então, olha só, quando a gente fala sobre preconceito linguístico, a gente está se referindo ao seguinte: aconteceu comigo uma vez de eu fazer uma viagem, eu morei um tempo em São Paulo, em outra região, sou aqui do norte, e quando eu cheguei lá, eu usei um termo que às vezes é popular no nosso dia aqui, a gente fala mangá. Não sei se vocês usam no seu dia a dia aí. A gente fala mangá, né? Ai, tá mangando dele, uma coisa assim, a gente fala mangá. No manga do menino. O que é mangá? A gente fica zoando alguém, né? Zombando de alguém. E quando eu fui para São Paulo, eu lembro que eu estava em um grupo de amigos, eu falei mangá. Eu estava num carro com outras pessoas, né? É claro, de lá. E eu falei, manga dele, manga dele. E eu falei esse termo dentro do carro com as outras pessoas. E eu lembro da reação deles. Nossa, o que é isso? Eles me olharam com espanto, porque eles não entenderam o termo que eu estava usando. Porque para eles lá, mangá, estava se referindo à manga, à fruta, tá? E para nós aqui, mangá, a gente usa muito mangá, né? Que é zombar, zoar alguém. Então, esses termos, às vezes, quando a gente usa de região para região, a gente pode, às vezes, sofrer esse preconceito linguístico, porque a pessoa nos olha como diz, poxa, tá falando assim? Eu falo bem melhor que você, nesse sentido. Então, voltando aí para a tela, só para vocês entenderem um pouquinho, ó. Salientar essa parte aqui, ó. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda é superior à outra. Então, quem comete esse tipo de atitude, ele pensa que ele fala corretamente e a nossa maneira é inferior a ele. A gente tem que parar com isso, tá? Lembrando, variação linguística depende da região, das pessoas com quem você convive ali, ou seja, no campo ou na cidade, ou até mesmo a situação onde você se encontra, tá? Se você está na universidade, você simplesmente está em casa entre os seus familiares, tá?
Então, esse preconceito linguístico, a gente não pode ficar zombando de ninguém ou achando que ele está falando engraçado ou errado. Porque, às vezes, no habitual dele, ele está acostumado com uma linguagem, ou até mesmo na região, principalmente quando ele vai de uma região para outra, como aconteceu comigo. A gente só tem que se adaptar. Como aconteceu também de eu ir para a feira, eu fui comprar macaxeira, só que eu nem lembrei que lá é aipim. E eu ficava, eu olhava para a macaxeira, apontava, e disse, me dá aí a macaxeira. Aliás, eu não apontava, eu só disse para o rapaz que estava vendendo. Eu disse, eu quero 1 quilo de macaxeira. E ele olhava entre os legumes que estavam lá na feira, ele, hã? Eu disse, macaxeira, eu quero 1 quilo. E ele ficou, não sei, eu disse, isso aí, ó. Ah, é que é aipim. E ele não estava entendendo, porque lá é aipim. Para nós aqui é macaxeira, né? Ou mandioca. Então, a gente tem que conhecer, é importante a gente conhecer esses dialetos em todo o nosso país, para a gente poder nos adaptar conforme a região também e a situação, tá bom? Continuando aí na tela. Olha só o que eu falei. Macaxeira, ela também é conhecida como, olha só, macaxeira, aipim ou mandioca, como eu falei, tá? Depende da região. Aipim é mais ali para o sudeste, o sul do país. Olha só o pão também. Ele pode ser conhecido como pão de sal, pão de bico, pão d'água, média, né? Carioquinha, filão e o cacetinho aqui, ó. Olha só os termos. Talvez a gente até estranhasse esse último aqui. Nossa, que palavrão, né? Não é, porque depende da região. É claro, a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não nem sofrer preconceito, muito menos também cometer preconceito com alguém. Olha só outros exemplos aí. Aqui é pegando um pouco da região Nordeste. Na mesma região, mas termos diferentes aqui do pão. Ó. Aí tem aqui, ó, pão aguado, Paraíba, ó, Pernambuco, ó, pão francês e Sergipe, ó, Jacó, o nome de uma pessoa. Olha só, é importante eu saber me referir a esses pronomes, até mesmo conhecer esses nomes e poder usar da maneira correta, né? E não olhar com espanto de, que legal, aqui é chamado como Jacó, né? Ali, pão francês ou então pão aguado, como mostrou aí na telinha. Continuando, ó. Tem aí a abóbora, também que pode ser conhecida como abóbora, moranga, na região sul, e jerimum, no norte e nordeste. É bem utilizado esse legume aqui por nós, né, no norte, mas é conhecido como jerimum. Algumas pessoas eu vejo usando abóbora também aqui, ó, nas feiras, né? Dificilmente eu vejo as pessoas usando a palavra moranga. Moranga é mais na região sul aqui do nosso país, tá bom? Vamos ver outro exemplo aí, da salsicha, ok? A salsicha, a gente conhece como salsicha aqui, né? Olha só, salsicha, também conhecida como vina, em Curitiba. Imagina você ir no mercado e pedir 1 quilo de vina, né? Então, aqui nós conhecemos como salsicha, lá é vina. Tu vai no mercado, talvez cause até espanto para alguns, né? Então, a gente tem que saber conhecer nosso país. Embora a gente conheça, a gente mora em uma região diferente das demais, cada região tem o seu o dialeto. Só que a gente tem que saber conhecer um pouquinho sobre cada uma delas na nossa importância. Imagina eu ir para um canto diferente daqui do norte. Eu já morei no Nordeste e no Sudeste. Então, a gente vê essas diferenças quando a gente principalmente muda de uma região para outra. Tá? Para a gente não cometer o preconceito linguístico, nem sofrer e nem cometer esse preconceito linguístico. Porque é tão chato, às vezes até a pessoa ela fica um pouco mais retraída e mais tímida de se expressar. Isso acontece também na escola, entre nós, vocês alunos, nós professores. Nós estamos lá gesticulando algumas palavras, ou até mesmo lendo o texto, um colega vai ler, às vezes a forma deles falar, ou até usar alguns termos, o colega olha com espanto e até com riso. Isso às vezes pode causar constrangimento. E isso se refere ao preconceito linguístico, tá? É importante eu conhecer um pouco sobre cada região, como eles são habituados a falar no seu dia a dia. E ter o cuidado para a gente não cometer esse preconceito. Mas também procurar saber um pouco mais. Ah, você fala assim, mas por quê? Às vezes tem uma explicação. Porque o pão é chamado Jacó no Sergipe, porque é pão aguado no outro. Então depende
da forma como eles são habituados a falar e até mesmo eles foram ensinados também. Lembrando que a nossa língua, ela sofreu algumas influências dos indígenas, africanos e os portugueses europeus que chegaram. Eu não falo nem tanto português, mas europeus, que envolvem portugueses, africanos, italianos, aliás, africanos não, portugueses, italianos, alemães, né? Vários que vieram aqui para o nosso país e nós tivemos algumas influências na nossa língua aqui, língua portuguesa, tá bom? Então, a nossa aula termina por aqui, te aguardo na próxima aula, para a gente continuar falando sobre variações linguísticas. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau!